Boa tarde, irmãos. Nós vamos começar agora a nossa escola bíblica dominical, dando continuidade ao Catecismo Maior, e hoje nós trataremos com mais perguntas do Catecismo Maior. Só um minutinho que eu vou colocar aqui na apresentação. Bom, então vamos à apresentação aqui. As perguntas que nós trataremos hoje serão 4 perguntas. Elas estão interligadas aqui. Pergunta 47. Como se humilhou Cristo na sua concepção e nascimento? Pergunta 48. Como se humilhou Cristo na sua vida? Pergunta 49. Como se humilhou Cristo na sua morte? E, por fim, a pergunta 50. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Vamos fazer uma oração para que possamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Nos conduz hoje nas Escrituras Sagradas, que possamos compreender a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos, de alguma forma, Pai, vivermos em nossas vidas este mesmo sentimento que esteve no nosso Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, preliminarmente, uma informação que eu penso ser oportuna. Em João 1, de 1 a 3, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus eterno, o Deus em que não há sombra de variação, o Deus que não muda porque ele é perfeito, esse Deus, em um momento da história, ele encarna e vem ao mundo como um simples homem, como uma pessoa como nós somos, com braços, com pernas, com olhos, com cabelos, que também tinha fome, tinha sede, que dormia. Então Deus se apequena e vem na forma humana. E esse Deus criador de todas as coisas, ele vem a este mundo. É importante que entendamos que Cristo Jesus é a encarnação do próprio Deus vivo. É o Deus vivo ali andando entre os homens como se fosse um simples homem, o Deus conosco. Pergunta 47. Como se humilhou Cristo na sua concepção e nascimento? O que está em vermelho, irmãos, em todos os textos que irão aparecer daqui para frente, é grifo meu, não aparece no texto principal. Então vamos ver aqui. Cristo humilhou-se na sua concepção e nascimento, em ser desde toda a eternidade o Filho de Deus no seio do Pai, quem aprove no cumprimento do tempo tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher, de uma humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Então, Deus aqui, ele se manifesta como homem, e nesse sentido, Deus se torna pequeno e vive como homem. Então, aqui a gente tem a condição de Deus, Cristo Jesus criança, Cristo Jesus homem, e uma condição humilde, quando eu falo isso, em relação à sua família, em relação ao estilo de vida que ele teve nesse mundo. João 1, 14 a 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito de Cristo e diz aqui: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então aqui a gente está vendo Deus se revelando como homem, e o João Batista aqui, ele fala de Cristo dizendo que vem depois dele, mas tem a primazia, porque já existia antes dele, já existia, portanto, desde a eternidade. O último versículo diz aqui: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, e o revelou em Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, vamos a alguns textos bíblicos. Em Gálatas 4:4, nos diz aqui: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, preste atenção aqui, que Cristo Jesus, ele nasceu de uma mulher ficou grávida,
Uma mulher, durante algum tempo, durante alguns meses, ela teve uma barriga e guardou ali o Salvador no seu ventre. Então, irmãos, a posição de Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Lucas 2, 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, falando de Maria, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O próprio local de nascimento do nosso Senhor, não havia lugar na hospedaria, ele nasceu num lugar muito simples, numa manjedoura, um nascimento que mostra quão humilde foi o nascimento do nosso Senhor. Essa pergunta 47, algumas observações, deixa eu voltar aqui, que são importantes. Vamos lá, irmãos, vamos às perguntas aqui. Desde quando era Cristo Filho de Deus? Desde toda a eternidade. O verbo, ele coexiste com o Pai e o verbo é eterno. Então, naquele momento da história, há uma encarnação do verbo, mas ele é eterno e ele existe junto com o Pai. Uma pergunta aqui, o que significa a declaração de que Cristo estava no seio do Pai? Significa que ele é o Filho eterno, é um único Deus com o Pai, é um mistério, a Trindade, Deus e Cristo, uma única pessoa. A expressão que diz aqui, aprove tornar-se filho do homem, ela diz que voluntariamente, a ideia da expressão é essa, por vontade dele, ele não foi obrigado a isso, mas ele encarna, Cristo encarna em amor aos homens. E isso ocorre, conforme Gálatas 4:4, deixa eu passar aqui, na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, Deus encarna e vem aos homens como se fosse um simples homem. Uma expressão que aparece aqui, por que Maria, se diz que Maria, mãe de Jesus, era uma mulher de condição humilde. Na realidade, irmãos, não se está se referindo ao caráter propriamente de Maria, mas à condição econômica e social de Maria e de José. Não eram pessoas abastadas, não eram pessoas com uma certa fartura, mas eram pessoas simples, pessoas humildes. E nesse sentido, Cristo veio num lar humilde. É nesse sentido que a expressão que aparece aqui, uma mulher de humilde posição, no sentido social e econômico. Aqui uma outra pergunta que alguns podem fazer, que circunstâncias aqui de humilhação fora do comum que podemos pensar no nascimento de Cristo? Ora, meus irmãos, ele nasceu numa hospedaria. Não é uma situação normal de nascimento de uma criança, mas uma situação também de humilhação. E também, irmãos, a questão dessa humilhação, a questão da fuga. Ainda bebê, ele teve que fugir com o pai leva a mãe e o filho para o Egito, para que ele pudesse fugir de Herodes, que mandou matar as crianças que tiveram nascer em Belém naquele momento. Como foi que Cristo se humilhou na sua vida? Uma pergunta aqui. Ele sujeitou-se à lei, tanto é que no momento o pai cumpre a lei e leva o filho e faz o sacrifício ao filho. E ele cumpriu essa lei de forma perfeita, o único homem que andou até o momento e até o final dos tempos será o único homem que de fato cumpriu a lei. E, portanto, se ele cumpriu a lei, ele é considerado perfeitamente justo diante de Deus. Alguns comentários que o nosso livro de referência aqui, ele fala, que podemos pensar aqui, porque era necessário que o nosso Salvador se sujeitasse à lei de Deus. Era preciso que ele sujeitasse à lei de Deus, porque ele é o nosso representante legal. Então, ele tem que prestar uma perfeita obediência. Da forma como Adão era o nosso representante legal, em Adão veio o pecado, a nossa natureza, a nossa inclinação, desde que nascemos, já é herdada por Adão. De uma certa forma, Cristo, ele estava debaixo da lei para que ele pudesse ser um representante legal dos homens e prestasse uma perfeita obediência à lei. No que Adão fracassou, Cristo teve sucesso. A sujeição a ele, do Senhor Jesus à lei, foi uma sujeição
voluntária, uma sujeição que ele decidiu fazer isso. Então, ele se sujeitou tanto à lei cerimonial quanto à lei moral. Então, vemos a criança, o sacrifício, a circuncisão, tudo obedecido no tempo oportuno, conforme a lei cerimonial e também a lei moral. Alguma pergunta? Por que Cristo, ao submeter a lei, se humilhou? Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo estava acima da lei, e não debaixo da lei, porque ele é o autor da lei. Então, nesse sentido, quando Cristo se coloca debaixo da lei, aí já é uma condição de humilhação, uma condição de servo, uma condição de submissão à lei. Por que os opróbrios do mundo foram uma humilhação para o nosso Salvador? Nesse sentido, irmão, porque eles se opunham à natureza santa e eram contrários à paz, à ordem, à reverência ao céu, que de onde veio o nosso Senhor Jesus. Porque as tentações eu estou passando já para outra pergunta. Vamos passar aqui, senão eu já estou misturando um pouquinho as perguntas. Vamos passar adiante aqui para a pergunta 49. Que todas elas são de humilhação e às vezes fica uma certa mistura. Vamos lá. Cristo humilhou-se na sua vida, sujeitando-se à lei. Já falei sobre isso. A qual perfeitamente cumpriu. E lutando com as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades da carne, quer comuns à natureza do homem, quer as procedentes de baixa condição. Submisso à lei, sofreu tentações e sentiu as fraquezas da carne, as enfermidades da carne, como está nessa versão aqui, como um homem sob a lei, desprezado, sofrendo as tentações que os homens sofrem e também as fraquezas a que os homens são submetidos. Mateus 5,17, o que o nosso Senhor fala que não veio revogar a lei, os profetas, mas ele veio para cumprir. Eu já falei isso agora há pouco, tanto do ponto de vista cerimonial como do ponto de vista moral. Romanos 5, 18 e 19, ele é o nosso representante. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, serão declarados justos em Cristo, o representante daqueles que lhe pertencem. Hebreus 12, 2, 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui falando das tentações, que Jesus foi tentado pelo diabo, levado ao deserto, ali sofreu as tentações. Lucas 4,13 também fala sobre isso. Passadas que foram as tentações de toda sorte, de todo jeito, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Algumas observações aqui, irmãos, que enfermidades da carne, ou fraquezas da carne, se os irmãos preferirem, que é outra versão, tem aqui fraquezas da carne. Que fraquezas foram essas? O cansaço, a fome, a sede, a pobreza, o fato de não ter nenhum lugar para reclinar a cabeça. Tudo isso são as fraquezas da carne. E Cristo, ele submeteu a tudo isso. Qual deve ser o nosso comportamento diante do modo como o nosso Salvador se humilhou em sua vida na terra? Devemos estar cheios da mais profunda gratidão a ele, porque ele suportou tais aflições e essas duras provações por nossa causa. Devemos resistir à tentação e não nos rendermos a quaisquer desânimos, nem ao desespero, quando confrontados por problemas de toda espécie, por angústias, por aflições, nos dias em que vivemos aqui, lembrando sempre dele. Então, aqui, irmãos, a segunda tentação, vamos para a última agora, vamos para 49. Como se humilhou Cristo na sua morte? Cristo humilhou-se na sua morte porque, tendo sido traído por Judas, um dos 12,
que andava com ele, que comia com ele, que foi companheiro dele por 3 anos, traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado pela autoridade romana, por Pôncio Pilatos, ainda que ele foi levado a Pilatos pelo Sinédrio, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, maltratado, açoitado, afligido, suas roupas foram retiradas, tendo também lutado com os terrores da morte, os poderes das trevas, tendo se sentido e suportado o peso da ira de Deus, no sentido em que Deus o abandona totalmente ali na cruz. Ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte da cruz. A cruz era reservada pelos romanos para aqueles que cometiam atos terríveis. E a cruz era uma morte muito cruel, era uma morte muito complicada, muito dura. A ideia era expor, a ideia era fazer aquele que fosse condenado sofrer ali naquele lugar. E há um detalhe, irmãos, que nós não sabemos ao certo, não há indicações nas escrituras, nem registros nesse sentido, mas preste atenção, de um modo geral, aqueles que eram crucificados, eles ficavam nus. Não sabemos se o nosso Senhor ficou nu, mas de um modo geral eles ficavam nus para expor a vergonha, a nudez, para deixá-lo completamente humilhado naquele sentido. Mas há um outro detalhe sobre a cruz que nós vamos ver mais adiante aqui, mais adiante. Então preste bem atenção. O Senhor foi traído, abandonado, escarnecido, rejeitado, condenado e sofreu morte de cruz. Mateus 26, 56 diz que os discípulos todos, deixando-o, fugiram, não ficaram com ele. Isaías 53, versículos 2 e 3, diz aqui que não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então aqui percebemos a humilhação, o sofrimento, a dor do nosso Senhor. Condenado por Pôncio Pilatos, Mateus 27, 26 a 50, eu não vou ler o texto, irmãos. Maltratado, João 19, 34, tem outros textos também, maltratado do ponto de vista humano, açoitado, afligido, um lado dele cortado, onde esvaiu sangue. Lucas 22, 44, quando ele está no Getsêmani, perto do momento de sua morte, e estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A aflição dele pela proximidade da morte era muito grande. Mateus 27, 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactânia, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aí, irmãos, o verdadeiro sofrimento, desamparo do próprio Deus, do próprio Pai, porque ali ele está cumprindo, pagando a pena, pena essa que não era para ele pagar, porque ele era justo, perfeito, mas a pena era para os homens. Gálatas 3, 13, e aqui vemos, irmãos, a questão da substituição, Cristo, eu estou falando daqueles que pertencem a Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Judeu nenhum, um judeu que tivesse uma vida do ponto de vista humano ilibada, correta, nunca seria pendurado em madeiro, mas Cristo foi pendurado em madeiro, e ali ele foi maldição em nosso lugar. Voltando aqui, ainda com relação à pergunta 49, traído por Judas. Deixa eu ver mais uns textos aqui. Por que ser traído por Judas foi algo doloroso para o nosso Salvador? É óbvio, irmãos. Judas não era um desconhecido. Judas foi aquele que andou com ele, que comeu com ele, que caminhou com ele. Então é duro você ser traído por alguém que é o seu amigo. Por que foi difícil para Jesus suportar o abandono dos seus discípulos? Vejam só, irmãos.
Os discípulos se preocuparam mais com sua segurança do que com a lealdade ao nosso Senhor. Não estavam preocupados com o Senhor. Eles simplesmente fugiram, abandonaram ele. Então imaginem você numa situação dessa. Porque o escárnio, a rejeição do mundo foi humilhação para Cristo. Lá em João nos diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelo próprio povo. Ele foi julgado pelo próprio conselho dos anciãos, o Sinédrio que levou ele a Pôncio Pilatos. Porque ser condenado por Pôncio Pilatos também foi uma humilhação. Meus irmãos, a condenação de Pôncio Pilatos foi injusta. Pôncio Pilatos, ainda que tenha percebido que Jesus era um homem justo, ainda assim ele foi coagido pelos Sinédrio, e ali ele foi fraco. Tanto é que ele tentou, de uma certa forma, quando ele abre a possibilidade de Barrabás, mas ele injustamente levou o homem à morte. Preste bem atenção, imaginem alguém ser condenado injustamente. Quando Cristo entrou em luta contra os terrores da morte, os poderes das trevas, e ali, é naquele momento em que ele está no Getsemane orando, e ali ele entra naquela luta, naquela angústia, porque estava perto o momento da crucificação. Quando foi que Jesus sentiu sobre si o peso da ira de Deus? Jesus sentiu e suportou o peso da ira de Deus, não contra ele, mas contra os pecados daqueles que lhe pertencem, contra os nossos pecados. E ali, diz a palavra de Deus, que durante 3 horas houve escuridão, e da hora 6ª à hora 9ª, e o Senhor brada: Deus meu, por que me desamparaste? O nosso Senhor Jesus ofereceu a própria vida como sacrifício a Deus. E também foi uma substituição. Ele morreu, ele pagou a pena, ele justo, por homens que são injustos, pecadores. Bom, aqui eu penso que a gente pode passar adiante. Entendeu? Só uma lembrança, irmãos, com relação à maldição aqui em nosso lugar. Em Deuteronômio 21, 23, está escrito que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, aqui para o judeu, abre aspas, né, considerado por aqueles que o cercavam justo, ser pendurado no madeiro era maldição. A última pergunta 50. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Então, preste bem atenção. A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos. 3 dias ele ficou morto, e sob o poder da morte até o 3º dia. O que, aliás, tem sido exprimido nessas palavras: ele desceu ao inferno, Hades. Uma lembrança aqui, irmãos, a expressão Hades aqui não é propriamente inferno, no sentido que muitos conhecem inferno como um lugar, mas é no sentido de estar morto. Lembrando que para os gregos, eles dividiam em 3 fases: o Tártaro, que era o similar ao inferno, havia o Hades, que era o lugar dos mortos, e havia o paraíso, que eram os Elíseos, os campos elíseos. Vamos adiante aqui. Cristo sepultado e Cristo morto. O Deus Todo-Poderoso, apequenado como homem. O Deus Todo-Poderoso, que enquanto homem foi justo, enquanto o homem cumpriu, obedeceu à lei, sujeitou-se à lei, a própria lei, ele, o autor da lei, sujeitou-se à lei. E agora ele é morto, ele é injustamente condenado, ele é rejeitado pelos seus, abandonado pelos discípulos, traído pelo seu amigo, e ele agora é sepultado, como se fosse um homem qualquer, morto. 1 Coríntios 3 e 4, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, como se fosse um homem comum. Abriu-se uma cova, ele foi colocado lá no sepulcro, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Salmo 16, 10 diz que: pois não deixarás a minha alma na morte,
nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O Cristo, ele de forma alguma poderia ser retido pela morte, de forma alguma ele poderia ser ficado como os homens ficam, que são digeridos pelos vermes. Não, não. O santo de Deus, ele não vai experimentar corrupção. Em Atos 2, de 22 a 4, nos diz: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão provado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não havia como reter Cristo, não havia como Cristo ter experimentado corrupção do seu corpo ali no sepulcro. Romanos 6:9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Mateus 12:40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Algumas observações, irmãos, que é bem importante. Uma pergunta que alguém pode fazer: onde estava a alma de Cristo ou o espírito humano durante o tempo em que o corpo dele esteve ali sepultado? Conforme Lucas 23:43, os irmãos poderão checar, ele estava no céu ou no paraíso durante esses 3 dias. Por que foi humilhante para Cristo ter o seu corpo sepultado e ficar morto por 3 dias? Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte, e Cristo é o santo de Deus, perfeito, justo, então ele não poderia morrer. Então vejam que humilhação, ainda assim ele morre. A morte é para aqueles que são pecadores e não para o santo de Deus. Mas ali, a morte, que em momento algum, em hipótese alguma, teria domínio, poder sobre ele, mas ele, de forma voluntária, ele morre pelos pecados daqueles que lhe pertencem. Aqui eu já expliquei, mas vou falar mais uma vez o que significa a expressão desceu ao Hades. A ideia dessa expressão é que ele esteve morto, e não que ele foi a um lugar específico, ao inferno. Não é isso, irmãos. É uma expressão que significa que ele esteve morto. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com isso. Existem outro entendimento sobre isso, mas no meu entender não é bíblico, não é correto, tá ok? Existe que Cristo teria ido ao inferno, ao diabo, aos anjos, ao lugar onde estavam os santos do Velho Testamento, pregou lá, mas isso não tem sentido, irmãos, e não é bíblico, não há base escriturística para que afirmemos isso. A ideia, portanto, é que ele, de fato, morreu, e o seu espírito, ele foi para o paraíso, para o céu. Para que nós possamos encerrar, irmãos, como aplicação, eu vou aqui a uma peça teatral chamada Longo Silêncio. Essa peça ela foi citada por John Stott no livro A Cruz de Cristo. Então, eu vou ler para vocês aqui, irmãos. Deixa eu só um minutinho aqui. Aqui eu tenho um trecho do livro. Deixa eu pegar aqui para mostrar aos irmãos aqui. Então, preste bem atenção. Vamos voltar aqui para o nosso... Essa peça é o dia do juízo. Então, vejam só, final dos tempos. Bilhões de pessoas espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus. Entendo, irmãos? É uma peça teatral. Aqui vamos olhar do ponto de vista de figura de linguagem. Estão ali e serão julgadas pelo próprio Deus. Entre essas pessoas estavam muitos que haviam experimentado muito sofrimento. Então havia lá um homem negro que havia suportado em toda a sua vida bastante discriminação pelo fato de ele ser negro. Havia também mulheres que sofreram pela condição pelo fato de serem mulheres no ambiente em que estavam. Havia gente que tinha experimentado todo tipo de sofrimento. Só um minutinho, irmãos, que eu vou mexer aqui um pouquinho.
parar a apresentação. Bom, então haviam pessoas que haviam experimentado vários tipos de sofrimento. E eles estavam, alguns até, revoltados. Por que devo sofrer? Porque não foi nossa culpa, não foi minha culpa. E essas pessoas que haviam experimentado muitos sofrimentos, tortura, espancamentos, morte durante a vida, se reúnem, fazem um conselho e resolvem fazer uma reivindicação ao Deus vivo. E ali, irmãos, eles buscam o Deus vivo, mas antes eles fazem uma pergunta, por quê? Por que eles sofreram? Pode Deus julgar-nos? Como pode Deus saber acerca do sofrimento? É a pergunta que eles fazem. Eles se organizam e vão até lá. E vejam só o que eles dizem. Eu vou voltar aqui à nossa apresentação. Deixa eu só um minutinho aqui. Só um minuto, irmãos, que eu vou voltar aqui à apresentação. Voltar para o nosso slide aqui. Então, vamos lá. Então, vejam só. Eles levam para Deus o que eles querem. Que ele nasça como homem. Que ele nasça judeu. Que haja dúvida acerca da legitimidade de seu nascimento. Desse-lhe um trabalho tão difícil que, ao tentar realizá-lo, até mesmo a sua família pensará que ele está louco. Que ele seja traído por seus amigos mais íntimos. Que ele enfrente acusações falsas, seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz covarde. Que ele seja torturado. Finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho, então que ele morra de tal forma que não haja dúvida de que morreu, que haja uma grande multidão de testemunhas que o comprove. Irmãos, da feita que eles disseram isso, eles perceberam que Deus já havia feito tudo isso, eu vou encerrar aqui com um trecho do livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Olha o que ele diz aqui. Eu mesmo jamais poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. O único Deus em que creio é o que Nietzsche ridicularizou como Deus da cruz. No mundo real da dor, como se pode adorar um Deus que seja imune a ela? John Stott, e um trecho que eu extraí do livro A Cruz de Cristo. Então, irmãos, a nossa aula encerra por aqui e eu vou fazer uma oração agora e me despedir dos irmãos. Vamos orar, então. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Ó Pai Santo, quantas vezes experimentamos sofrimentos, dores e angústias e achamos que é a pior coisa que alguém poderia suportar ou sofrer, quando o nosso Senhor Jesus suportou muito mais do que qualquer homem que jamais existiu, muito mais do que qualquer homem. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, que possamos entender o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, e que isso possa colocar em nossos corações um mover no sentido de que possamos ser, de fato, humildes de espírito, Pai. E que, Senhor Deus, aquele que experimentou todas as agruras possíveis que um homem pode experimentar, que ele seja o nosso consolo, Pai. Que ele seja o nosso bálsamo, aquele que vai nos acalentar e nos consolar. Tem misericórdia, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que compreende as nossas dores, as nossas tentações, as nossas angústias, as nossas fraquezas. Em nome dele que nós oramos, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, que o Senhor Deus abençoe os irmãos dessa semana e que a paz de Deus encha o coração de cada um. Amém, irmãos. Amém. Até outro dia, irmãos.